Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje é 26 de maio de 2021, muito bem, e é quarta-feira. Então, olha lá, 26 de maio de 2021. Nós começaremos com matemática. Então, abram o livro de vocês lá na página 56. Matemática em textos. Então, vamos lá. Leia a nota fiscal. Ao realizarmos uma compra, devemos sempre pedir um documento chamado nota fiscal. Nele são informados o lugar e a data em que fizemos a compra. São apresentados os dados do consumidor, as informações sobre cada produto comprado e o total gasto. A nota fiscal é importante caso haja necessidade de troca ou o produto apresente algum defeito. A emissão da nota fiscal também é garantia de que o lojista está pagando seus impostos. Veja o cupom fiscal que Pedro recebeu depois de fazer algumas compras. Então, aqui está o cupom fiscal que o Pedro recebeu. Olha lá, ele fez algumas compras e aqui estamos com o cupom fiscal. Então, vamos ver as informações que constam nesse cupom fiscal. Lá em cima, a gente tem o nome da loja, o endereço da loja, o CNPJ, que é um cadastro geral, né, do comércio, uma inscrição estadual, que é um outro registro, e aí aqui a gente tem o dia que ele comprou, o nome dele, olha lá, que é o cliente, Pedro de Souza, o endereço dele, o endereço do Pedro. E aqui, tudo que ele comprou na loja de materiais de construção. Então, olha lá, aqui a quantidade, aqui o que ele comprou, o preço de uma coisa só, e aqui se ele tivesse comprado duas, por exemplo, seria o total. Então, olha só, ele comprou uma massa corrida, que custou R$54. Como era uma só, passou R$54 para lá. Se ele tivesse comprado duas massas corridas, o preço unitário, ou seja, de uma era 54 e de duas seria 108, que seria 54 mais 54. Mas aqui ele só comprou uma coisa de cada. Então, tá o nome do que ele comprou e os valores. No final, tem o total que ele gastou na loja de materiais de construção. Agora responda. Qual é o nome e o endereço da loja de materiais para construção na qual a compra de Pedro foi realizada? Então, eu falei já onde que tá. Você vai olhar onde está o nome da loja e o endereço e vai colocá-lo completinho aqui nas linhas. 2. Quantos produtos diferentes foram comprados? Quantos reais Pedro gastou? Então, aqui você consegue ver cada um dos produtos que ele comprou e quanto ele gastou no total. Certo? Por enquanto não tem que fazer nenhum cálculo, é só analisar a nota fiscal, certo? Na página seguinte, vamos lá. Analise. 1. Se Pedro tivesse pagado a compra com 12 cédulas de R$100, quantos reais ele teria recebido de troco? Então, primeiro eu preciso descobrir quanto vale 12 cédulas de R$100, certo? Primeiro, eu tenho que descobrir isso aqui. Como que eu vou descobrir quanto é 12 cédulas de R$100? É 12 vezes o 100, né? Então, a professora já deu uma dica legal para vocês, que é toda vez que um número é multiplicado por 0 e 0, a gente mantém esses dois últimos números aqui no final e a gente só multiplica por 1 o primeiro, né? Então, olha só como ficaria isso. Se eu fosse fazer 12 vezes o 100, para eu descobrir com quantos reais ele usou, eu teria que fazer assim, ó, eu pego o número 12 e mantenho ele. Porque, ó, se a gente multiplicar o 12 por 1, é 12 mesmo. E coloco os dois zeros aqui, ó. E aí, eu vou ter quantos reais o Pedro usou, quantas notas ele... Qual o valor de 12 cédulas de R$100? Então, seria R$1.200. A mesma coisa se eu contasse
de 100 em 100, 12 vezes. Então, olha só, vamos fazer de conta que cada uma dessa aqui é uma cédula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas elas são cédulas de R$100, tá? Então, aí a gente conta de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200. Olha lá o resultado. Então, o Pedro, ele pagou a conta com R$1.200. Mas esse não foi o valor da compra dele. A compra dele foi de 1.139, né? Ele gastou na loja 1.139. Então, para eu saber quanto ele vai ter de troco, eu tenho que fazer 1.200 menos 1.139, que é o que ele devia. E aí, eu vou ter o resultado, que é quantos reais ele teria recebido de troco, certo? Então, você coloque a conta em pé, arme ela, calcule e depois coloca o resultado aqui. Vânia fez compras nessa mesma loja de material para construção 2 dias depois de Pedro. Complete a nota fiscal e descubra quanto ela gastou no total. Então, olha lá, essa aqui é a nota fiscal da Vânia. Só que tá sem o preço unitário e sem o preço total, e nem o total da nota não tem. Ela comprou uma torneira para lavatório. Você vai lá olhar na nota fiscal do Pedro que tem o valor dela. Ela comprou uma cuba de apoio, também tem o valor aqui. Ela comprou uma bacia com caixa acoplada, também tem o valor aqui na nota do Pedro, certo? Complete os valores e complete o valor total da nota da Vânia. Agora a letra B. Quantos reais Pedro gastou a mais do que Vânia? A mais, lembra? A gente pega o valor maior menos o valor menor e a gente vai ter a diferença entre os valores. A gente vai ter o quanto a mais o Pedro gastou do que a Vânia, ok? Então, faça a continha e coloque a resposta aqui, tá? Pode fazer a continha aqui ao lado ou aqui ao lado da nota fiscal também, tá bom? Tem uns espacinhos aí que dá para fazer. Agora, aqui no final, olha, aplique. Reúna-se com um colega. Não, você fará sozinho, ok? Você vai me mostrar como Pedro poderia pagar a compra dele usando o menor número possível de cédulas sem receber troco. Então, você vai registrar as notinhas aqui, ó, desenhando as notinhas aqui para mim, certo? Então, quantas notinhas de 100, quantas notinhas de 50, ou de 10, de 20, de 5, de 2, ele usou. A gente viu que lá em cima, se ele pagou com 12 cédulas de 100, ele recebeu troco. Aqui está pedindo para você me dizer quais são as notas que ele vai usar para pagar sem receber nada de troco. E a menor quantidade de notas possível, hein? Então, neste caso, você tem que usar as maiores notas que for possível, certo? Desenhe as notinhas e pinte cada uma da sua cor correta, de acordo com as cores reais do dinheiro, tá bom? Agora, nós vamos para ciências. Vocês vão abrir o livro lá na página 46. Aqui nessa parte de ciências, nós teremos uma revisão de tudo que nós vimos até agora. Então, um pouquinho de cada coisa. Então, o que você aprendeu? Número 1. As frases a seguir estão incorretas. Incorretas quer dizer que elas estão erradas. Reescreva cada uma delas corrigindo-as. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou fazer a primeira e depois vocês fazem as outras, certo? Letra A. Vamos ver o que tem de errado aqui. Um morcego que se alimenta tanto de frutas quanto do néctar das flores é onívoro, pois come 2 tipos de alimento. Onde está o erro aqui? Está o erro aqui, ó. Onívoro. Onívoros são aqueles que comem carne e planta. Se alimenta de outros animais e de plantas. O morcego, ele se alimenta apenas de frutas e do néctar das flores. Então, ele é herbívoro. Então, a frase ficaria da seguinte forma, olha. Um morcego que se alimenta... Tem que reescrever a frase todinha com a informação correta, hein?
tanto de frutas quanto do néctar. Opa! Tanto de frutas quanto do néctar das flores é herbívoro. Vírgula, pois se alimenta apenas de plantas. Ok? Então, é assim que vocês vão reescrever. Reescreva colocando a informação corretamente, certo? Tem a letra B, C e D aí para vocês corrigirem. Número 2. Leia o texto e responda as questões. Responda a questão. Um dos problemas de jogar lixo e água de esgoto nos rios é que essa ação pode diminuir a quantidade de gás oxigênio misturado na água. Quando a gente polui a água dos rios, a gente não está só prejudicando os animais no sentido de que eles vão comer esse lixo. Na verdade, quando a gente joga esse lixo no rio, o esgoto, diminui a quantidade de oxigênio presente na água. E os animais precisam do oxigênio que estão na água. Então, a gente prejudica dessa forma também, né? Por que isso afeta os animais aquáticos? Então, foi isso que eu falei. Acabei de falar aí. Vocês registrem com as palavras de vocês aí, certo? Na página seguinte, número 3. As figuras abaixo mostram o ciclo de vida de uma serpente. Então, olha lá. Observa a primeira imagem. O que está acontecendo aqui com a serpente na primeira imagem? Aí você marca aqui na segunda serpente. Segunda imagem. O que aconteceu com a serpente? Olha lá. Na terceira. E na última. Então, é o ciclo de vida. A gente já aprendeu sobre o ciclo de vida. Se você não lembra, volta lá nas páginas anteriores do livro e relembre qual é o ciclo de vida dos animais, certo? É a mesma do ser humano. Número 4. Observe as figuras dos bichinhos. Então, olha só. A gente tem o bichinho amarelo, rosa, tem bichinho com antena, sem antena. Observe lá, tem azul, tem verde. Tem diferentes tipos de bichinhos, certo? Letra A. Diga 2 características que poderiam ser usadas para classificar os bichinhos. Nós já vimos que para classificar a gente agrupa os que têm características parecidas, semelhantes, né? Então, vocês vão ver aqui, observando esses bichinhos, como que a gente poderia agrupá-los? Observando quais características deles. Vou dar um exemplo. A gente poderia classificar esses bichinhos em grupos, por exemplo, um grupo que tem antenas e um grupo que não tem antenas. Então, eu classifiquei. Então, a presença de antenas seria uma característica. Qual outra que você poderia classificar? Aí você anota aí. Anota 2, na verdade, ok? Letra B. Dê um exemplo de uma característica que não poderia ser usada para diferenciar os bichinhos. O que não poderia? Tem várias características aí que não dá para a gente separar. Por quê? Porque tem em todos eles, né? Então, por exemplo, 2 pernas. Não dava para ser uma classificação, porque todos eles têm 2 pernas, certo? Então, essa não daria. Então, aí você pode escolher outra, tem várias características ali, certo? E explica por que você escolheu essa, por que ela não pode ser usada para diferenciar os bichinhos. Página 48. 5. A tabela abaixo mostra uma pesquisa sobre os tipos de animais de estimação da classe de Luciano. Observe a tabela e responda. Então, olha lá. Animal: gato, cachorro, pássaro e peixe. Quantas crianças tem gato, quantas cachorro, pássaro e peixe.
Ó, cada carinha dessa representa uma criança. Letra A. Quantos alunos da sala de Luciano têm animais que se locomovem nadando? E quantos têm animais que se locomovem voando? Então, tem duas respostas para vocês colocarem aqui, hein? B. De acordo com a tabela e considerando que cada aluno tem apenas um animal de estimação, qual é o total de animais de estimação dos alunos da classe? Então, quantos alunos no total, quantos animais de estimação tem no total ali? Essa questão nós não faremos, ok? Número 6. Observe as imagens a seguir. Elas mostram as fases do ciclo de vida de uma joaninha. Numere as imagens na ordem em que as fases acontecem e dê o nome de cada uma das fases. Já está numerado, então olha só. Primeira coisa, é como se fosse o ciclo de vida da borboleta. Ela sofre uma metamorfose. Então, olha lá. Tem o ovinho. De dentro do ovinho sai a larva, que se transforma numa pupa e que depois vira um adulto, que é a joaninha. Você vai colocar o nome de cada uma dessas fases aqui. Você pode voltar no livro anteriormente, tem um mosquito lá, que dá para você, o mosquito da dengue, que dá para vocês verem também o processo de metamorfose dele, tá bom? E então relembrar o nome de cada uma dessas fases. Ou você pode pesquisar também em outros lugares. Número 7. Observe a tirinha e depois responda as questões. Os animais e seus alimentos. Sapo, insetos, rinoceronte, arbustos, vaca, grama, serpente, pequenos mamíferos, tucano, frutas, cachorro, poltrona. Essa tirinha foi tirada de Os Animais e Seus Alimentos, do autor Adão Iturrusgaray. Letra A. Quais animais vertebrados aparecem na tirinha? Então, volta e observe quais são animais vertebrados. O que são vertebrados? Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, possuem ossos, certo? O que todos eles têm em comum? O que todos esses animais aqui, ó, têm em comum? Tem uma característica comum a todos eles, pensem aí. A qual grupo de vertebrados cada um deles pertence? Então, aí você vai anotar para mim lá, ó. Você vai pôr assim, sapo. Que grupo de vertebrados ele pertence? Então, exemplo, sapo, anfíbio, ele é um anfíbio. Rinoceronte, o que ele é? Vaca, o que ele é? Serpente, tucano, cachorro, certo? Você vai me colocar a qual classe cada um dos vertebrados do quadrinho pertence. Na tirinha, qual animal é mostrado comendo algo que não é adequado? Por que você acha que isso foi feito na tirinha? Então, vocês vão olhar de novo lá a tirinha. Tem um animalzinho que tá comendo uma coisa que não é alimento. Por que que foi colocado isso na tirinha? E aí, vocês explicam aqui pra mim, certo? Respondam com atenção. Que vocês não lembrarem, volta lá no texto, no livro, leia novamente. É uma forma de estudar e de relembrar o que já foi estudado, ok? Agora, nós vamos para a língua portuguesa. Vocês vão pegar lá o livro de vocês na página 70. Nós vamos começar uma nova unidade aqui, ó. Unidade 2, contando histórias. Vamos observar essa cena aqui, olha lá. Vocês já assistiram esse filme? Eu acredito que todos já tenham assistido. Esta é uma cena do filme Meu Malvado Favorito, de Chris... Deixa eu aumentar aqui que eu não estou enxergando. De Chris Renaud, Pierre Coffin, que são os diretores. Foi feito nos Estados Unidos pela Universal Pictures, em 2010. Então, olha só, observem bem a cena. E aí, lá no seu caderno de língua portuguesa, você vai colocar
o nome da escola, a data de hoje, livro, página 71, e vai responder estas questões aqui, ó. O que está acontecendo nessa cena? O que as crianças estão fazendo? Elas parecem estar interessadas? Cada uma das bolinhas é uma pergunta, hein? A cena faz parte de uma animação. Você sabe que animação é essa? A gente acabou de ler lá em cima, né? Você já viveu uma situação parecida com a dessas crianças? Se sim, o que achou da experiência? Se você quiser e tiver a oportunidade, você pode assistir novamente esse filme para relembrar, tá bom? Mas observe lá, olha só o que tem na mão dele. É um livro de histórias, então o que será que ele está fazendo? Respondam lá no caderno, então, com letra pequena, ok? A letra minúscula, ela não pode ocupar a linha inteira, certo? A letra maiúscula ocupa a linha inteira, a minúscula ocupa só metade da linha, certo? Olha lá, a maiúscula, ela ocupa a linha inteira. A minúscula, ela fica na metade da linha, ela não vai até lá em cima, certo? Algumas letras estão em tamanho exagerado e precisam ser diminuídas, hein? Por exemplo, tem algumas escritas que eu estou vendo, por exemplo, escrita assim, ó. O L maiúsculo, o I vai lá em cima também, assim, ó. Ó. Não pode, certo? A letra maiúscula ocupa a linha inteira. A minúscula ocupa só metade da linha, ok? A ponta do seu lápis, se ela estiver fininha, é mais fácil você conseguir fazer a letra menor, certo? Então, capricha na sua letrinha, faz com atenção, ok? Responda as questõezinhas aí, certo? Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem, ok? Até amanhã. Tchau, tchau.